Você já parou para pensar no que realmente acontece depois da morte? Será que existe um destino único para todos ou cada cultura tem sua própria verdade? O mistério do pós-vida é algo que intriga a humanidade desde os primórdios, inspirando mitos, rituais e filosofias. Portanto, hoje, vamos explorar como diferentes culturas ao redor do mundo encaram essa questão universal, revelando perspectivas fascinantes e ensinamentos que podem transformar a forma como você enxerga a vida e o que vem depois dela. Fique comigo, porque essa jornada promete mudar sua perspectiva para sempre. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Momento de Reflexão e Sabedoria, deixar seu like, compartilhar com mais pessoas e também deixe seu comentário o que você acha desse assunto. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A morte. Um destino inevitável que une a todos, independentemente de onde ou quando vivemos. Desde os primórdios, a humanidade tenta desvendar o mistério que se esconde após nosso último suspiro. Não é apenas uma questão espiritual, mas também filosófica: como lidamos com o tempo, o legado que deixamos e o significado de nossa existência? Para muitos, a morte é vista como o fim, para outros, é o começo de algo maior e desconhecido. É fascinante perceber como culturas ao redor do mundo interpretam esse momento tão universal, mas com simbolismos, rituais e crenças tão diferentes. Imagine o peso de um coração sendo avaliado por sua verdade, ou a promessa de uma vida eterna em um lugar celestial. Reflita sobre a ideia de que nossas ações determinam nosso próximo ciclo de existência. Todas essas histórias carregam um significado profundo: encontrar sentido naquilo que não podemos explicar. A pluralidade dessas narrativas é o que enriquece a forma como entendemos nossa própria mortalidade. Hoje, vamos mergulhar nessas tradições, decifrando suas mensagens e aprendendo lições preciosas que não apenas nos ajudam a aceitar a morte, mas também a viver com mais propósito e coragem. Vamos começar com o Egito Antigo, uma das civilizações mais fascinantes da história. Para os egípcios, a vida após a morte não era apenas um conceito espiritual, mas um elemento central de sua cultura e organização social. Eles acreditavam que a morte era apenas o começo de uma jornada que, se bem-sucedida, levaria a alma a uma existência eterna de paz e prosperidade. Porém, essa jornada não era garantida para todos. O julgamento de Osíris era um processo crucial. Nesse julgamento, o coração do falecido era colocado em uma balança e pesado contra uma pena, o símbolo supremo de Maat, a deusa da verdade, justiça e harmonia. Se o coração fosse mais leve ou igual à pena, significava que a pessoa viveu uma vida virtuosa, e sua alma era aceita no Aru, o paraíso egípcio. Caso contrário, o coração era devorado por Amit, uma criatura metade crocodilo, metade leão e hipopótamo, e a alma deixava de existir. Esse ritual era tão significativo que moldava as práticas cotidianas dos egípcios, incentivando-os a seguir os princípios de Maat em todas as suas ações. Além disso, a preparação para o pós-vida era um dos maiores investimentos de tempo e recursos durante a vida. Os túmulos egípcios eram meticulosamente planejados e decorados, recheados com objetos pessoais, oferendas, joias e até alimentos, para garantir que o falecido tivesse tudo o que precisasse no além. Os feitiços inscritos nos famosos papiros, como o Livro dos Mortos, serviam como guias detalhados para ajudar a alma a superar os desafios e armadilhas no caminho. Essa dedicação não apenas reflete a importância da vida após a morte para os egípcios, mas também revela uma visão de mundo profundamente integrada, onde o espiritual e o terreno estavam intrinsecamente conectados. No hinduísmo, a morte não é o fim, mas uma transição no ciclo de Sansara, o interminável ciclo de nascimento, morte e renascimento. Este ciclo não é visto apenas como um destino inevitável, mas como uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Aqui, o conceito de karma ocupa uma posição central. Cada ação, pensamento ou decisão em vida carrega consigo consequências que moldam a próxima existência da alma.
Para os hindus, esse sistema de causa e efeito não é uma punição, mas uma chance de crescimento. A meta final é escapar desse ciclo através da conquista do moksha, a libertação espiritual que dissolve a alma individual no infinito. Isso requer um profundo entendimento de si mesmo, desapego dos desejos mundanos e uma vida vivida em alinhamento com o Dharma, os deveres espirituais e morais. Essa busca constante por equilíbrio e sabedoria reflete-se na maneira como os hindus vivenciam e lidam com a morte. Os rituais de despedida desempenham um papel crucial nesse processo. A cremação, por exemplo, é mais do que um método de dispor do corpo, é um ritual sagrado que simboliza a libertação da alma e seu avanço no samsara. Durante a cerimônia, mantras são entoados para guiar e proteger a alma, e as cinzas são frequentemente dispersas em rios sagrados, como o Ganges, reforçando a conexão entre o espiritual e o natural. Além disso, há uma ênfase no apoio comunitário, com familiares e amigos participando de rituais que não apenas honram o falecido, mas também ajudam os vivos a processar a perda e renovar sua fé na continuidade da vida. Esses aspectos do hinduísmo mostram como a morte, longe de ser um fim temido, é encarada como uma etapa essencial e sagrada da existência. Eles nos convidam a refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas e a considerar o impacto de nossas ações não apenas no presente, mas também em um contexto mais amplo e atemporal. Para o cristianismo, a morte é muito mais do que o fim da vida terrena, ela é vista como a passagem para a eternidade. Essa transição é marcada pelo julgamento divino, no qual cada pessoa é avaliada de acordo com suas ações, palavras e intenções enquanto viveu. Aqueles que seguiram os ensinamentos de Cristo, demonstrando fé, compaixão e amor ao próximo, têm como destino o céu, um lugar descrito como repleto de paz, alegria e comunhão com Deus. Por outro lado, aqueles que escolheram caminhos de egoísmo ou maldade enfrentam a separação de Deus, simbolizada pela condenação. Essa narrativa central varia entre as diferentes vertentes cristãs, como o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia, mas todas compartilham a certeza de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova jornada espiritual. Os rituais cristãos relacionados à morte refletem essa visão de continuidade e esperança. Funerais, por exemplo, não são apenas momentos de despedida, mas também celebrações de fé e lembrança de que a vida eterna é uma promessa divina. As orações pelos mortos são outra prática significativa, especialmente no catolicismo, onde a crença no purgatório enfatiza a possibilidade de purificação e redenção da alma antes de alcançar o céu. Esses momentos de luto são frequentemente acompanhados por mensagens de conforto, baseadas nas palavras de Jesus sobre a ressurreição e a vitória sobre a morte. A conexão entre os vivos e os mortos no cristianismo vai além do momento do funeral. Datas como o Dia de Finados são oportunidades para lembrar e honrar aqueles que partiram, reforçando a ideia de que eles permanecem vivos em espírito e na memória coletiva. Essa ligação também é evidente nos ensinamentos bíblicos, que incentivam os fiéis a viverem com propósito, preparando-se não apenas para o fim da vida terrena, mas para um reencontro com Deus e com seus entes queridos na eternidade. Essa perspectiva cristã nos convida a encarar a morte com esperança e fé, transformando-a em um lembrete poderoso para viver de forma íntegra e plena. Há tantas outras visões a serem exploradas. No budismo, a morte é vista como uma oportunidade de libertação, alcançar o nirvana, o estado de cessação do sofrimento. Essa libertação não é apenas um objetivo espiritual, mas um convite à meditação profunda sobre a impermanência e a essência do ser. Nas religiões africanas, a conexão com os ancestrais é central, mostrando como a morte não é um fim, mas um elo que fortalece laços entre gerações e mantém a sabedoria ancestral viva no presente. Essas práticas celebram a continuidade da vida por meio de rituais, música e danças que exaltam os ancestrais como guias espirituais. No Tibete, a roda da vida ilustra o ciclo contínuo de renascimento, onde cada ação, pensamento e decisão molda a próxima existência.
O livro tibetano dos mortos, por exemplo, é uma leitura sagrada que guia a alma através das etapas pós-morte, ajudando-a a encontrar o caminho para a libertação ou um renascimento favorável. Essa obra reflete uma visão detalhada e compassiva da morte como uma oportunidade de transcendência. Cada cultura traz uma peça única para esse quebra-cabeça universal, enriquecendo nossa compreensão sobre o que pode vir depois do último suspiro. Essas diferentes abordagens nos convidam a olhar para a morte não apenas como um enigma, mas como uma fonte de aprendizado e conexão com algo maior que nós mesmos. Embora cada cultura tenha a sua própria forma de encarar a morte, há algo que as une: a busca por conforto, significado e continuidade. Essas crenças nos ensinam que, mesmo diante do desconhecido, podemos encontrar propósito e esperança. Mais do que isso, elas nos convidam a refletir profundamente sobre a maneira como estamos conduzindo nossa existência. Será que estamos vivendo com a consciência de que cada ato reverbera para além da nossa existência física? Estamos deixando para trás um legado que inspire aqueles que virão depois de nós? As perspectivas culturais sobre a morte nos mostram que o fim da vida terrena não é apenas um evento isolado, mas um capítulo em uma narrativa muito maior, que conecta gerações e atravessa fronteiras espirituais. Entender essas tradições não é apenas uma maneira de ampliar nosso conhecimento, mas um convite à introspecção. Como podemos aprender com o modo como outras culturas valorizam o presente, enquanto se preparam para o desconhecido? A reflexão sobre a mortalidade nos encoraja a alinhar nossas escolhas com nossos valores mais profundos, vivendo com propósito e autenticidade. Dessa forma, podemos não apenas encarar a morte com mais serenidade, mas também transformar cada dia em uma celebração significativa da vida. A morte pode ser um mistério, mas não precisa ser um motivo de medo ou desespero. Ao compreender como diferentes culturas enxergam essa transição, aprendemos que ela é parte de algo maior, uma jornada que nos conecta uns aos outros e nos incentiva a buscar o melhor de nós mesmos. Agora, eu quero saber, qual dessas perspectivas mais ressoou com você? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com amigos. Vamos juntos explorar mais desses mistérios da vida e da existência. Até a próxima!